Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Chegando por aqui com mais um vídeo no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almino Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul e que tem uma equipe aqui do Rio de Janeiro e a gente faz transmissões de alguns jogos das equipes daqui do Rio. E na noite desta quinta-feira, inclusive, fiz a transmissão do jogo entre Vasco e Madureira lá para a MS Web Rádio. E o Vasco venceu pelo placar de 2-0. Vou falar um pouco do que aconteceu nesse jogo, então já convido você a deixar o like no vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, sabe? Que você odeia também, não tem nenhum problema, tá? O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui, tá certo? Então, vamos lá para falar um pouco, né, do que aconteceu no jogo, né? E o Vasco, pela primeira vez, usou a sua equipe principal, seu elenco principal nesta temporada, e uma equipe quase titular. Por que quase titular? Tem dois pontos aqui que eu preciso fazer observações. A primeira, em relação à dupla de zaga, que nesta quinta-feira foi formada pelo João Vitor e também pelo Lucas Oliveira, que foi um dos reforços do Vasco na temporada. Só que, ao meu ver, a dupla de zaga titular mesmo será formada pelo João Vitor e Maurício Lemos, que foi um dos reforços também do Vasco nesta temporada. O Maurício Lemos ele não entrou em campo hoje porque ele ainda não estava nas condições físicas ideais para poder jogar já nesta quinta-feira. Ele chegou depois dos outros, né? Então por isso que a dupla de zaga hoje foi formada pelo João Vitor e pelo Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira que em alguns lances deu uns sustos ali, né? Mas o mais importante foi que a defesa do Vasco não levou gol, né? É um ponto positivo nesse caso, né? E um outro ponto também em relação ao meio de campo, né? O meio de campo hoje foi formado pelo Jair, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho, que tecnicamente é um meio de campo muito bom, na minha opinião. Só que na prática, eu acho que isso não vai acontecer. Quando enfrentar uma equipe tecnicamente melhor e que vai exigir do Vasco um forte poder de marcação, eu acho que o Fábio Carille ele vai colocar o Hugo Moura no lugar de algum deles. Ou do Jair, ou do Tietê, ou do Paulinho. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. Vamos aguardar para ver como é que vai ser, né? Aliás, o Vasco numa formação 4-4-2, né? Porque hoje o Vasco não tem à disposição pontas de qualidade, né? Porque, assim, nesse momento, até olhando aqui para o banco de reservas, as opções de pontas hoje são o Maxwell Alegria, Jean Davi. O Adson está se recuperando de lesão, a mesma coisa o David. Então hoje o Vasco não tem pontas de qualidade. Nem o Puma Rodrigues dá para colocar nesse bolo, tá? Puma Rodrigues que é lateral direito. Então o Fábio Carille, ao meu ver, acertou ao colocar essa formação de 4-4-2, visto que não tem pontas bons nesse momento. Então, nesse ponto ele acertou. Mas eu não sei se, por exemplo, se vai ser de fato o Alex Teixeira ou se pode até mesmo ser o Payet jogando de segundo atacante, né? Lembrando que até nesse período de pré-temporada, o Payet ele foi testado jogando no ataque em alguns momentos, em algumas sessões de treinamento. Será que a gente vai ver o Coutinho e o Payet jogando juntos, né? O Payet sendo um segundo atacante, jogando ali próximo do Verratti? Enfim, vamos aguardar para ver, né? Que hoje foi apenas o primeiro jogo dessa equipe principal do Vasco. Então, o Campeonato Carioca ele vai servir de preparação, mas com jogos à vera, jogos valendo 3 pontos, né? Porque o jogo mais importante que o Vasco terá vai ser daqui a um mês, pela Copa do Brasil.
né? Porque o Vasco ele tem que avançar para a segunda fase da Copa do Brasil, né? Essa primeira fase de Copa do Brasil é sempre uma fase traiçoeira, né? E se um clube gigante, né, acabar sendo eliminado na primeira fase, é complicado, né? Até mesmo para a parte financeira. E se tratando do Vasco, que não está vivendo um bom momento financeiramente, aliás, já há algum tempo, né? O Vasco precisa muito desse dinheiro da Copa do Brasil para poder conseguir respirar nessa temporada de 2025. Então, o jogo mais importante que o Vasco terá é daqui a um mês, na primeira fase da Copa do Brasil, que ainda vai ter o sorteio, ainda não sabemos qual será o adversário do Vasco. Então, o Carioca vai acabar sendo um período muito importante para preparar a equipe para a Copa do Brasil, mais para frente também para a Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Tá? E no jogo desta quinta-feira, eu gostei muito do Vasco nos primeiros 30 minutos. Né? Claro, guardadas as devidas proporções, que enfrentou o Madureira, que tecnicamente é um time fraco, né? Mas a movimentação que o Vasco teve nesses 30 minutos iniciais foi uma movimentação boa ali. Eu digo essa movimentação na troca de posicionamento dos jogadores, principalmente do meio de campo. Então, em alguns momentos, o Tietê, por exemplo, aparecendo pela direita, em outros momentos aparecendo pela esquerda, o Paulinho aparecendo pela esquerda, em outros momentos centralizado. Foi uma movimentação muito boa, né? O Alex Teixeira também buscando muito o jogo ali pelo meio para tentar auxiliar, né? Bem dessa forma, em outros momentos também caindo pelos lados do ataque. Então foi uma movimentação muito boa nos primeiros 30 minutos. Até dá para falar de oportunidades perigosas que aconteceram. 6 minutos, teve um lançamento que foi para o Verratti, que partiu da esquerda, a bola foi até a altura da segunda trave. Aí a zaga do Madureira cortou de cabeça, só que a bola sobrou para o Lucas Piton, que apareceu livre no meio da grande área de defesa do Madureira. Só que o Piton, ele pegou a bola de primeira com o pé direito, que não é o pé bom do Lucas Piton. Aí isolou a bola. Aos 14 minutos, o Tietê, pela esquerda, ele fez um cruzamento rasteiro que a bola chegou até o Alex Teixeira. Na entrada da pequena área de defesa do Madureira, o Alex Teixeira girou o corpo, aí foi tentar dominar a bola subiu. E aí ele pegou de primeira com o pé esquerdo, a bola foi no canto direito. O goleiro Mota, ele até fez uma defesa engraçada ali, que o Mota, ele fez a defesa sentando na bola. Pois é, foi bem desse jeito, foi o recurso que ele encontrou para evitar o primeiro gol do Vasco. Esse primeiro gol que acabou saindo aos 21 minutos. E foi um detalhe no lance, né, que acho que foi o Paulinho que atacou pela esquerda, ele entrou na grande área de defesa do Madureira, só que o zagueiro Arthur Edson fez o desarme. Porém, quando o Arthur ele foi dar um chutão para frente, a bola acabou sobrando para o Tietê. Aí o Tietê pegou a bola, correu, deu o passe para o Paulinho, e o Paulinho recebeu livre de marcação pela esquerda, entrou na área do Madureira e chutou. Esse chute, a bola acabou desviando no Jean Viana, o outro zagueiro do Madureira, e foi para o fundo da rede. Assim, o Vasco abriu o placar 1-0. Só que depois disso, né, até aos 30 minutos, por aí, o Vasco estava jogando bem. Depois, o Vasco não conseguiu jogar bem. Muito por conta... acho que faltou gás ali para o Vasco, né? Lembrando que é o primeiro jogo da equipe principal na temporada, era o primeiro jogo de muitos jogadores ali na temporada. O Jair fez o seu segundo jogo na temporada. O Paulinho, a mesma coisa. O Jair e o Paulinho mesmo, eles só jogaram 45 minutos contra o Bangu na segunda rodada. Isso na semana passada. Mas vamos lá, o Piton fez o primeiro jogo dele oficial na temporada, o Felipe Coutinho a mesma coisa, o Alex Teixeira, o Verratti. Aliás, o Verratti, ele fez o gol, claro, ele fez o gol hoje, só que ele não foi tão acionado assim, né? A bola chegou pouquíssimo no Verratti. Quando chegou na medida para o Verratti, ele fez o gol lá no final da partida. Enfim,
Só que a partir dos 30 minutos até o fim, como eu falei, o Vasco ele não fez um bom jogo. O Madureira, que até os 30 minutos estava só se defendendo, né? O Vasco teve para bem mais de 70% da posse de bola. Só que a partir dos 30 minutos, né, com esse detalhe que meio que acabou o gás do Vasco, o Madureira passou a crescer no jogo, passou a controlar melhor a posse de bola, só que faltou aquele capricho para o Madureira concluir as jogadas. Tanto é que o primeiro chute do Madureira no jogo foi aos 32 minutos do primeiro tempo, e aos 44, o Madureira teve a outra finalização no primeiro tempo, que foi um chute de longe feito pelo Marcelo, da meia esquerda de ataque. Aí esse chute, a bola passou raspando na trave esquerda do gol defendido pelo Léo Jardim. E foi isso que o Madureira fez no primeiro tempo. O primeiro tempo é que o Vasco teve 5 finalizações contra 3 do Madureira. Das 5 finalizações do Vasco, 2 foram na direção do gol, 2 foram para fora e uma foi bloqueada pela defesa do Madureira. O Madureira, das 3 finalizações que teve na primeira etapa, 2 foram para fora e uma foi bloqueada pela defesa do Vasco. Não chutou na direção do gol do Léo Jardim na primeira etapa. Só que na segunda etapa, aí o Vasco jogou mal e o Madureira, no segundo tempo, foi melhor do que o Vasco, na minha visão. Só que faltou justamente aquele capricho na conclusão das jogadas. Perdão. Aos 12 minutos, a finalização mais perigosa que o Madureira teve, né, que foi, aliás, a única finalização a gol que teve no jogo, foi com o Renato Henrique, que é o artilheiro do Madureira, só que para o jogo de hoje, nesta quinta, no caso, o técnico Daniel Neri colocou o Renato Henrique no banco. O Renato, que é o artilheiro do Madureira no Campeonato Carioca, com 2 gols marcados. Mas o Renato começou no banco, entrou já no intervalo da partida. E ele teve essa única finalização na direção do gol do Léo Jardim. Foi uma finalização que estava praticamente sem ângulo, só que o Léo Jardim ele conseguiu fazer a defesa. Ele tentou segurar a bola, mas ele soltou a bola. Só que na sequência, o Lucas Oliveira conseguiu ficar com o domínio da bola. O Lucas Oliveira, o zagueiro do Vasco. Aí, o Verratti, ele teve uma boa oportunidade para marcar aos 17 minutos da segunda etapa, que ele recebeu a bola lá na esquerda, só que na hora que foi tentar finalizar, ele acabou sendo travado foi pelo Arthur Edson, acho que foi pelo Arthur Edson, o zagueiro do Madureira. Foi o Jean Viana. Foi o Jean Viana que chegou primeiro de carrinho, ele encostou na bola, e aí a bola bateu no Verratti e foi por cima do gol, porque foi no momento exato que o Verratti estava fazendo o movimento para chutar. Só que o Jean Viana cortou de carrinho, acertou na bola, e a bola bateu no Verratti e foi por cima do gol. Aí o Verratti não conseguiu concluir a jogada nessa ocasião. Aí o Madureira, ele teve outras oportunidades também, chegou de forma mais perigosa na área do Vasco no segundo tempo do que o contrário, do que o Vasco conseguiu chegar de forma mais perigosa. Tanto é que na segunda etapa, o Madureira teve mais finalizações que o Vasco. Foram 6 finalizações do Madureira na segunda etapa contra 4 da equipe do Vasco. Madureira, dessas 6 finalizações no segundo tempo, só uma, que foi na direção do gol do Léo Jardim, 4 foram para fora e uma bloqueada pela defesa do Vasco. O Vasco, das 4 finalizações, uma que foi para o gol, 2 para fora e uma bloqueada pela defesa do Madureira. Essa única finalização que o Vasco teve na direção do gol defendido pelo goleiro Mota no segundo tempo foi o gol que sacramentou a vitória do Vasco. Isso aos 50 minutos do segundo tempo, que aí o Vasco encaixou um contra-ataque com o Maxime Domingues, o meia que entrou no segundo tempo, encontrou o Puma Rodrigues, que entrou já na reta final da segunda etapa. Aí o Puma Rodrigues cruzou na medida para o Verratti,
Aí o Verratti, livre de marcação, ele não perdoa, cabeceou para baixo, a bola quicou no gramado e passou por debaixo do goleiro Mota, e assim deu os números finais ao jogo. Foi literalmente o último lance da partida. Vasco vencendo pelo placar de 2-0, então foi um pouco do que aconteceu no jogo. Tinha que vencer o jogo, venceu, cumpriu com a sua obrigação. 2-0, primeira vitória do Vasco nesta temporada, também neste campeonato carioca. E fica aquela sensação agora, né, de que nesta quinta o Vasco jogou com o seu time principal, o Fluminense jogou também com praticamente a sua força máxima, o Fluminense que derrotou a Portuguesa pelo placar de 3-1. O Flamengo já vai jogar no sábado com a sua equipe principal contra o Volta Redonda, e o Botafogo que só vai jogar com a sua equipe principal na semana que vem, na quarta-feira que vem, no clássico contra o Fluminense. Então, tá chegando aquele momento, né, seguinte, né, dessas equipes de menor investimento. Quem aproveitou, aproveitou. No caso, quem aproveitou de enfrentar os gigantes do Rio de Janeiro, os gigantes, no caso, jogando com as equipes alternativas. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, vai ser difícil de conseguir tirar pontos das equipes gigantes daqui do Rio de Janeiro, né? Porque a diferença técnica é grande, né? Não tem jeito. O Vasco derrotou o Madureira por 2-0, né? Jogando bem por só 30 minutos. O Fluminense ganhou da Portuguesa, enfim. Então, é aquilo, quem aproveitou, aproveitou, né? Bem desse jeito, né? Essas equipes de menor investimento. Quem enfrentou os gigantes com as equipes alternativas, muitos conseguiram aproveitar. Só ver o que aconteceu, porque nesse período, né, só 2 vitórias de equipes gigantes. O Botafogo ganhou da Portuguesa na semana passada e na quarta-feira o Flamengo ganhou do Bangu. Foram as únicas vitórias, né, das equipes gigantes contra as equipes de menor investimento, né, no caso os gigantes colocando essas equipes alternativas, muito por conta desse calendário insano, maluco que a gente tem no futebol brasileiro. Bem, o Vasco vai voltar a campo no domingo, no horário maravilhoso, né? 9 horas da noite, cara. Maravilhoso, só que não, né? Inacreditável esse horário. Domingo, 9 horas da noite, contra a Portuguesa, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Aliás, será um duelo direto, né? Por uma vaga no G4, porque a Portuguesa está na 4ª colocação, com 6 pontos, a mesma pontuação do Vasco. Só que a Portuguesa está na frente porque tem mais vitórias. A Portuguesa tem 2 vitórias, o Vasco tem 1 vitória até aqui no Campeonato Carioca, mas o Vasco está invicto, né? O Vasco teve 3 empates nas 3 primeiras rodadas. É uma das equipes invictas, junto com o Maricá, o líder Maricá, com 10 pontos no Campeonato Carioca. Pois é, está invicto. Está invicta a equipe da região dos Lagos, com 3 vitórias e 1 empate. Bem, então o Vasco vai enfrentar a Portuguesa, já o Madureira, que vai enfrentar o Fluminense no domingo, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, lá no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O Madureira, né, na partida desta quinta, eu destaco a atuação do meio-campista Wallace, que jogou pela meia esquerda, né, mas fez um bom jogo na minha visão, incomodou muito o lado direito da defesa do Vasco, né, deu um trabalho para o Paulo Henrique, deu um trabalho também para o João Vitor. O Wallace, para mim, foi o melhor jogador do Madureira na partida desta quinta-feira. Bem, então, encerro por aqui esse vídeo com quase 25 minutos. E aí eu quero saber,
você que ficou comigo até aqui, no final desse vídeo, o que você achou da atuação do Vasco, o que você achou das estreias do Lucas Oliveira, do Tietê, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.